Eu costumo dizer que o trabalho menos importante de um copy é escrever. Como é que é produzir uma copy no papel e como é que é produzir uma copy no palco? Qual é essa diferença para você? Do papel para o palco, na concepção não tem muita diferença, a diferença é só a entrega, na verdade, assim. Eu costumo dizer que o trabalho menos importante de um copy dentro do nosso ecossistema, que a gente forma e tudo mais, é escrever. A coisa menos importante é escrever. É mais importante você ter uma rotina de ir a um museu uma vez por semana, ler todos os dias, assistir filme e tal, aumentar o repertório do que de fato ficar sentado escrevendo o tempo inteiro. Há quem defenda diferente, tá tudo bem. São questões de ponto de vista. Como toda história vista é contada de um ponto, eu conto do meu. Mais importante do que ficar escrevendo como um louco é ter um repertório muito vasto, loucamente vasto. Porque a escrita se torna mais leve, mais sutil e mais inteligente também. Então, na hora de produzir para um papel, por assim dizer, para um anúncio, para um e-mail, para uma campanha e produzir para uma palestra e subir dar essa palestra, a diferença é muito pouca porque tudo parte de um repertório vasto, prévio, criado. Menos importante que falar e escrever nessa jornada é absorver, porque você mesmo que me ensinou que o silêncio é a metade da palavra, porque a palavra é a metade do silêncio. Se não tiver um silêncio, a palavra não quebra padrão, se torna mais do mesmo. Se você está sempre falando, as suas palavras perdem importância, porque você não cala a boca, não tem nem o silêncio, não contempla o silêncio. Se você está sempre escrevendo, quando é que você vai parar para poder absorver novas ideias, viver novas vidas, novos universos, novos mundos? Porque eu não lembro onde foi que eu li ou onde eu tive acesso a essa ideia. Não sei se foi através do professor Clóvis de Barros, de uma citação, do Karnal, do Mário Sérgio Cortella, mas foi certamente de algum desses três que falava sobre leitura, em que um deles, numa palestra, um corte de um podcast, alguma coisa, mencionou que todas as vezes que você lê um livro, você vive uma nova vida, que você nunca teria chance de viver. Todas as vezes que eu leio Hamlet de Shakespeare, eu vivo a Inglaterra à época dele. Todas as vezes que eu leio Machado de Assis, eu vivo o Rio de Janeiro, a época em que existiu o Morro do Castelo. Não existe mais. Todas as vezes que eu leio Clarice Lispector, eu vivo a pele e enxergo o drama de uma mulher ucraniana que foi naturalizada brasileira e está aqui vivendo os dramas dela na cidade. Todas as vezes que eu leio Tolstói, leio Dostoiévski, eu estou vivendo lá em cima. Estou vivendo um inverno super rígido. Então, se você não se permite viver outras vidas, as suas palavras vão ser vazias, tanto escritas quanto faladas.